Fala pessoal, tudo bem? Leandro Lucena aqui na voz. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no nosso aulão da Growth, uma assessoria de marketing totalmente especializada em vendas tributárias. Então a gente atende tanto INSS acima do teto, PIS e COFINS monofásico, exclusão do ICMS na base de PIS e COFINS. Então toda aquela escala de produtos que normalmente uma consultoria tributária vende na internet. Então hoje eu quero mostrar para vocês todas as estratégias, como que a gente faz para cercar o lead, como a gente faz os nossos funis para captar o WhatsApp, e-mail, ligação, como funciona essas abordagens. Quando o lead não responde, o que acontece? Então eu quero que você fique até o final aqui com a gente, porque realmente o que eu vou mostrar aqui não existe na internet de forma alguma. Não existe outra assessoria de marketing que é focada no ramo tributário. E o ramo tributário é muito legal porque é um trabalho super rentável, um contrato você consegue ali 30, 40, 50 mil, além de ter outros muitos contatos, como o agronegócio, que você consegue ter muito mais retorno rentável. Então eu quero mostrar toda essa captação que a gente faz. E eu quero que vocês fiquem bem concentrados. Pegue sua água, pegue seu café, pegue seu caderno de anotações, porque o que eu vou passar aqui nesse aulão é para você sair daqui já implementando coisas dentro do seu escritório. Legal? Então, eu quero que vocês deixem também todas as dúvidas que vocês tiverem nos comentários. Nosso time vai estar olhando, tá? Essa aula vai ficar gravada, então vocês não se preocupem. Você vai conseguir voltar a cada detalhe que eu falo aqui. Então, a ideia é que vocês peguem um conteúdo, apliquem no negócio de vocês e aí a gente conseguir fazer um trabalho legal aí nas consultorias tributárias de todo o país. Porque realmente o que o tributário oferece para o mercado é uma coisa sensacional, é um negócio que para os advogados, para os contadores, é um trabalho que outros serviços não pagam esses valores. Então, de fato, o que a gente quer mostrar para vocês são valores altos, escaláveis, que vocês consigam vender todo mês, até porque o digital a gente acredita que é a única forma de você escalar vendas. A prospecção ativa é legal, é interessante, eu tenho aqui dentro de casa, porém o digital é a força maior que tem que ter dentro de uma empresa. É um investimento que tem que ter. Quando você abre uma empresa, é um investimento que você não pode parar. Então, vou mostrar como que a gente faz esse modelo de captação, o que tem que investir também, ferramentas. Então, fica comigo até o final e bora para a aula. Vamos lá. Vamos lá. Como escalar o seu negócio em vendas no tributário, pela internet. Aprenda as estratégias que vão fazer a sua consultoria tributária vender até 3 vezes mais do que você vende hoje. Porém, hoje, como é que você vende? Diz aqui para mim no comentário. É prospecção ativa? É como que você vive o seu negócio? Porque assim, um negócio sem vendas não é um negócio. Então, tudo começa por uma venda. É por indicação, é como que você faz. Hoje você trabalha já com o digital e está com dificuldade de escalar. Me diz aqui nos comentários que eu quero entender um pouquinho mais. Me diz aqui nos comentários, porque eu vou ler um por um, certo? Vamos lá. Antes de começar nosso aulão, eu quero que vocês entendam quem que é o Leandro, quem que é o cara que está falando para você, quais são meus cases, o que a gente faz aqui internamente. Bom, Leandro Lucena, sou CEO da Growth Sale. Growth Sale é uma empresa totalmente voltada para o nicho tributário, não atendemos outro nicho. Então a gente vive, respira esse mundo, a gente sabe qual serviço que é mais fácil de vender no digital, qual é o serviço que tem que ter uma venda mais consultiva, aquele negócio voltado para o comercial, está fazendo sempre um atendimento mais humanizado, que precisa ter uma pessoa ali 100% focada. Então a gente sabe diferenciar esses produtos do tributário. Então toda vez que a gente fala com um contador ou com um advogado, a gente desenha realmente um projeto que precisa se pagar. Essa que é a ideia da Growth. A Growth, ela entende o cenário e implementa quais serviços são mais fáceis e que é possível o cliente fazer. Então, hoje o Leandro Lucena, ele começou desde os 17 anos nesse mundo tributário com marketing, tá? Com comunicação. Eu não sou advogado, eu não sou contador. Eu sou especialista em comunicação, especialista em marketing. Porém, eu comecei com um cara chamado Anderson Souza. Anderson Souza é o cara do Café Tributário, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um player gigante do tributário. Então, hoje ele é meu cliente ainda, a gente ainda faz trabalhos de captação com ele, a gente também participa de palestras junto com ele,
porque ele acredita muito no nosso trabalho, no nosso potencial. O trabalho que a gente faz para a consultoria tributária dele é um trabalho full service, sim, meta, venda, atrás de venda. Então, essa que é a ideia que a gente quer passar para vocês. Além do Anderson Souza, já trabalhamos com muitos outros players, como Pedro Neri. A gente já cobriu um evento do Pedro Neri, não sei se vocês conhecem, que é o cara da contabilidade. Já cobrimos eventos também do Ponto de Virada, do Contador Revoltado, dos contadores mais famosos do Brasil. Então, o Leandro é a Growth Sale é o Leandro, porém, a gente está voltado 100% pro tributário. Quais serviços tributários vendem mais? Então, hoje eu quero mostrar isso para vocês. E é a nossa vivência. Hoje, todos os nossos colaboradores da Growth em si vende isso, respira isso, faz acontecer isso. Então, isso que eu quero deixar bem claro para vocês, porque a nossa comunicação ela tem que ser sempre voltada para o cliente do nosso cliente. Vou dar um exemplo. Eu sou campanha de farmácia, então eu tenho que entender qual serviço tributário é prestado para farmácia, pontos fortes, pontos fracos, o que eu tenho que me atentar no envio de documento do farmacêutico para quebrar a objeção de quando ele for falar com o contador. Então eu quero ensinar isso para vocês hoje também. E essa que é a ideia do nosso bate-papo aqui, certo? Então, Leandro Lucena atua hoje. A Growth ela tem 6 anos de mercado com o tributário e antes a vivência toda do Leandro com o time de marketing do Anderson lá no início do projeto. Então é isso que eu quero mostrar para vocês também, tudo que eu aprendi até então. Legal? Vamos lá. Aqui sou eu palestrando no evento do Anderson Souza para muitos tributaristas. Então aqui eu estava mostrando estratégias tributárias de fato para vender de forma online, de forma escalável, dentro de um dos eventos do Anderson. Então aqui é eu e ele aqui abraçados aí, com uma parceria muito legal. Desde o meu início de carreira, vivo esse mundo com ele. Legal? Aqui foi esse ano de 2024, tá? Provavelmente você possa estar vendo esse vídeo em 2025, mas esse evento está acontecendo no final de 2024. Então, aqui foi um stand que a gente fez junto dentro do evento dele para ajudar os empresários, os tributaristas, gestores a vender mais, como implementar essa venda em escala, essa veia comercial dentro do escritório. Porque nada adianta a gente ter um escritório muito bom operacional, mas não ter uma venda ali escalável e depender só de indicações. Até porque indicação é aquele negócio, a gente não sabe quando vai ser a próxima indicação, então a gente não consegue ter uma previsão do nosso próprio negócio. Então, o digital ela envolve números, legal? Vamos seguindo. Bom, eu quero te mostrar também um pouquinho do ecossistema da Growth. A Growth ela é focada 100% em venda. Então, a gente não foca muito no branding da empresa. Então, qual que é o perfil de um projeto da Growth Sale? É um perfil de projeto que foca em estruturação de CRM. É um projeto que incentiva a colocar fluxos de mensagens dentro do processo de vendas, então fazer follow-ups estruturados. Depois eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe o que são esses follow-ups. Vou mostrar isso na prática, legal? O modelo de captação de clientes pelo digital, então a gente envolve isso com anúncios online, mídia paga, pelo Meta, pelo Google, então isso depende de cada serviço. Então a gente é voltado 100% pro lado da venda. Quando eu falo branding, o branding ele é focado mais na parte orgânica da coisa. Então, sabe aquelas postagens, aquela movimentação dentro do perfil do Instagram? Isso tem que ter, é absolutamente super importante. A empresa que faz isso, ela ganha da empresa que não faz. Porém, hoje, eu garanto para você que a gente tem resultado em vendas com perfis que tem baixíssimos seguidores. A gente vende hoje de forma online serviços tributários com empresas que têm 80 seguidores e isso não é nenhum problema para conseguir fechar as vendas. Até porque seguidores não é os clientes. Isso eu digo entre parênteses, tá? Eu digo com anúncios online. Quando a gente fala de um outro trabalho que envolve o branding, que é o social selling, realmente a cabeça é essa. O seguidor pode ser sim um comprador, que aí precisa fazer um trabalho no direct ali do Instagram, precisa fazer um trabalho ali nos comentários de cada postagem com as pessoas que fazem uma interação dentro do seu post. Isso sim é um trabalho que o seguidor é um possível comprador. Porém,
o que eu vou mostrar para vocês hoje é um trabalho que não precisa ter esse perfil de cliente, de colaborador dentro de casa, que é o social selling, que é um profissional mesmo que vai atrás desses clientes pelo Instagram de forma totalmente orgânica. Esse projeto que eu quero mostrar, essa estratégia que eu quero mostrar, você precisa ter só uma pessoa para recepcionar esse lead e as campanhas ativas de marketing para subir campanhas. Então, aquelas campanhas realmente que a gente tem que investir um certo valor, que eu vou passar tudo isso para vocês, quanto que é esse valor, tá? Por serviço, para vocês conseguirem começar a ter resultado. Então, essa é a estratégia que eu quero passar hoje para vocês. Legal? Vamos seguindo. Bom, pontos importantes antes de a gente começar, porque é muito, muito claro que a gente precisa lembrar de alguns pontos antes das estratégias que eu quero mostrar para vocês. Bom, vamos para a primeira. Tudo que for fazer na internet precisa ser nichado, totalmente segmentado. Vou dar um exemplo. Pô, eu tenho uma consultoria tributária que presta serviço de PIS e COFINS monofásico. Legal, segmentamos o serviço, bacana. A gente pode se posicionar nesse formato no Instagram de forma orgânica. Sou uma consultoria tributária que presta esse serviço para esse nicho. Porém, quando a gente fala de campanhas estratégicas, campanhas pagas, a gente precisa nichar. Então, eu tô dizendo a nível de segmentação de público mesmo. Eu vou subir campanha para um segmento de farmácia, eu vou subir campanha para um segmento de autopeça. Então, eu preciso fazer criativos totalmente estruturado para cada nicho desse sentido. Então, no meu criativo, eu vou falar: você dono de farmácia, você dono de autopeça, você médico. Então, isso você consegue fazer isso de forma totalmente paga para você conseguir ser mais assertivo até na sua comunicação da mensagem que você for receber lá no WhatsApp. Então, o seu comercial tem que estar 100% alinhado com o time de marketing para o projeto dar certo. Porém, essa forma de segmentação é um grande gatilho de segredo aí do projeto para dar certo. Se você for falar com a galera do Simples Nacional, Simples Nacional já é muitas empresas, muitas pessoas que você acaba querendo atingir. Muita gente acaba não atingindo ninguém, não saindo ninguém da peneira. Então, a segmentação é uma coisa muito importante, legal? Bom, deixa eu tomar minha água aqui. Quando a gente fala de vendas a curto prazo com o digital, a gente tem que lembrar que essa venda a curto prazo ela tem que ter um mínimo viável possível para acontecer essas vendas. O que seria esse mínimo viável? Leads qualificados. Então, precisa ter perguntas nessas campanhas para saber se esse lead é qualificado ou não. Ou essas perguntas devem estar no WhatsApp quando esse lead entra. Também, isso é o mínimo viável. Leads qualificados e uma pessoa para responder esses leads, que estejam focados 100% na venda do negócio. A mídia paga, ela traz essa recorrência mais rápido do que a mídia orgânica. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu tenho cases dentro de casa, que esse cara que eu falei que fatura 100 mil reais por mês com o INSS acima do teto, que ele tem venda na primeira semana, acho que não foi na primeira semana, foi na segunda semana de campanha, ele já teve a primeira venda de 16 mil reais. Vou mostrar isso para vocês. Eu quero mostrar essa estratégia que ele fez para conseguir esse cliente. Então, a mídia paga ela consegue esse retorno mais rápido do que uma mídia orgânica, que é aquela mídia que você vai postando, vai fazendo ali o seu movimento nos stories, do feed. E também, mais rápido também, que é a prospecção ativa. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu estou vendo no mercado tributário, certo? Legal. Então, entendemos que a mídia paga ela é uma das mídias que mais vendem mais rápido no tributário. Então, isso já está bem claro. Legal. Venda a longo prazo, mídia orgânica. Isso que eu acabei de falar com vocês. A mídia orgânica ela vai trazer esse retorno mais forma amorosa. Então, qual que é o ideal do cenário, Leandro? O ideal do cenário é fazer os dois em conjunto. Essa que é a ideia, fazer em paralelo. Se você está fazendo em paralelo, o resultado vem mais rápido para os dois caminhos. Então, você vai conseguir vendas tanto no orgânico quanto no pago. Até o momento que seu orgânico estiver tão bom, seu brand estiver tão bom, a sua estratégia de marca esteja tão boa, que você consiga vender em escala também de forma orgânica. Então, a ideia realmente é manter os dois. A mídia paga ela vai te trazer alcance, então você paga para ter alcance, então é isso que é o interessante dela. E aí você tendo alcance para as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, gerar aquele interesse certo, você acaba dando aquele
tiro de 12 ali de forma bem segmentada, aquele tiro já certeiro. Então essa que é a ideia que eu quero mostrar para vocês também hoje, tá? Bom, projeto escalável. É aquilo que eu falei, o mínimo viável. A gente precisa ter um SDR ativo nesse projeto. Quem é o SDR, Leandro? O SDR é aquele atendente que faz aquelas mensagens no WhatsApp para preparar o lead até o momento de bater o papo com o closer. Bom, mas tem um parênteses aí que é muito interessante no segmento tributário. Tem serviços tributários que você não precisa ter nenhum SDR, somente o closer. Então vou dar um exemplo. INSS acima do teto, você só precisa ter um closer. Por quê? Porque a estratégia ela já roda por si só. As pessoas querem comprar pelo WhatsApp. Quando a gente fala de uma venda mais consultiva, vou dar um exemplo para o cara do agro, o vendedor precisa estar mais presente no WhatsApp. Precisa ter aquele acompanhamento do lead, porque ele vai demorar mais para mandar um documento, ele vai demorar mais para te responder, ele vai demorar mais para dar aquele retorno que você precisa para prosseguir um diagnóstico gratuito. Vou dar um exemplo. Então, a gente precisa entender qual serviço, produto que seja ideal para aquele mínimo viável que a gente precisa para ter um sucesso de campanha. Então essa é uma avaliação que sempre tem que ser feita, tá legal? SDR ativo é bom para o mundo assim do digital. Isso precisa ter num projeto. Isso é o mínimo. Mas tem produtos que não precisam. Legal? Mas assim, você está estruturando, tem verba, tem a estruturação do corpo ideal ali do seu time comercial. Bota um SDR para dentro porque você não vai se arrepender. O SDR é o cara que vai atrás desses contatos, até porque quando você está numa reunião operacional, esse cara tem que estar vendendo para você. Então, sempre tem que ter alguém vendendo para você. Até quando você está no travesseiro dormindo, tem que ter alguém vendendo para você. Então, eu quero mostrar isso para vocês também. A venda ela acontece 24 horas por dia. Tem lead que ele vai entrar de madrugada e vai querer agendar reunião com você de madrugada. Isso é normal. E eu vou te mostrar como a gente ativa isso, legal? Processo de venda também é uma coisa que não preciso assim entrar no detalhe, mas o que é um processo de vendas? Se o lead não responder, ele vai para onde? Se ele responder, ele vai para onde? Isso é um processo de venda. Então, se ele não responder, qual que é o próximo passo? Eu vou fazer uma ligação? Eu vou fazer vou mandar um e-mail marketing? O que eu vou fazer? Então, a estruturação do processo de vendas ela é essencial, crucial. E aí, eu também quero te dizer que se você comentar uma palavra, que eu vou deixar um slide aqui específico para isso, para você comentar e você vai conseguir receber um processo de vendas de um serviço consultivo, que precisa de uma venda consultiva, precisa daquele acompanhamento com o lead. Então, eu vou mostrar isso, como funciona esse script de vendas. Então, vai chegar esse slide, então fica comigo até o final que você vai receber esse script de vendas de forma gratuita, tá? Eu quero te ajudar de fato, eu quero que você entenda o poder disso aqui. E se faz sentido para você, eu quero que você deixe aqui nos comentários, legal? Boa, vamos seguindo nossa aula aqui. Vendas vem primeiro de qualquer coisa. Essa é uma cultura da Growth que eu coloquei aqui, tá? A gente coloca a venda acima de qualquer coisa do nosso cliente. Então, a venda ela tem que estar no nosso produto. Se fosse um trabalho de marketing sem estratégia, não rolaria venda. E se fosse só um trabalho por si só de captação, não rolaria venda. A gente acredita que para fazer um trabalho bem construtivo, um trabalho que venda de verdade, precisa ter aquele acompanhamento de todos os lados, tanto o time comercial quanto o time de marketing, tá? Então, isso anotem aí. O time de marketing só vai dar resultado se tiver um comercial bom. Isso você tem que anotar. E um time comercial só vai dar resultado se o time de marketing for bom. Então, um puxa o outro. Os dois têm que entrar no projeto de cabeça. Então, por isso que a nossa indicação é ter sempre uma pessoa responsável para cuidar das vendas. Muitas das vezes a gente passa por clientes que o próprio SEO ele quer atender os leads. Porém, o SEO, o CEO ali, ele precisa estar na reunião ali operacional, ele precisa estar na receita ali, ele precisa estar fazendo visita com o cliente presencial. Então, aí, o interessante do seu projeto, já entre sabendo, você precisa ter um SDR para atender esses leads, tá? Se você não tiver um SDR, esteja preparado para colocar a venda em primeiro lugar da sua parte operacional. Bacana?
nenhum problema se você for atender esses caras, esses leads. Porém, tenha já um operacional bem estruturado. Bacana? Bom, falei os pontos importantes que, na verdade, gente, esses pontos eu diria que da nossa aula, ele é o coração de fato. Se vocês não entenderem esses pontos aqui, vocês não vão conseguir ter o resultado final da venda. Então, levem isso pro coração de fato, porque é o que a gente passa totalmente todo dia aqui. Então, tudo que a gente passou de lado ruim e lado bom, a gente quer trazer aqui para vocês. O lado ruim a gente descartou, aprendemos e otimizamos. Essa que é a ideia. Eu quero trazer o negócio pronto. Até porque, se existisse um Leandro lá atrás te passando tudo isso, passando isso para mim, eu já teria ainda tido mais resultado ainda, legal? Então, eu vou mostrar agora as estratégias que a gente utiliza. Bom, galera, hoje, como eu disse para vocês, temos algumas estratégias de captação, que é a prospecção ativa, que é a ligação, aquele cold call, ligação fria, baixa aquela lista lá de ferramentas como o Leads2B, que é um belo canal para baixar a lista de empresários já com o telefone, para fazer ligação. Então, esse tipo de captação eu acho interessante, faço aqui dentro, tá? Enche meu funil isso, porém, não é um trabalho que vai te dar tanto resultado quanto o digital, tá? A indicação de praxe também tenho, gosto, amo. É muito mais fácil você fechar uma venda de indicação, sim, admito. Porém, a indicação não tem previsão. Então, é interessante que vocês tenham isso em mente. A indicação, até certo ponto, ela acaba. Então, é interessante que você tenha isso em mente. A indicação acaba, porém, a gente não pode negar uma indicação nunca, certo? A internet, que é o que eu quero mostrar para vocês, é o foco da nossa aula, que é o digital. É onde a gente consegue implementar acessos de vendas aí com método que realmente é números. Então, a gente otimiza números, a gente otimiza taxa de qualificação, otimiza taxa de envio de documento do cliente. Então, a gente aumenta essas taxas e é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente trabalha com números. Além desses outros, tem uma que é muito interessante também, que é o acesso. Investir em networking. O networking, ele realmente traz esse resultado também muito interessante. É mais um método de captação de cliente que eu acredito muito e eu faço também. Invisto em masters, eu invisto em grupos seletivos que estão pessoas do meu interesse para conseguir essas vendas. Então, ali em grupos de master você consegue bons contratos, que você acaba até pagando esse próprio master no primeiro mês ali de grupo de network. Então, faça network, é uma dica super importante, tá? Bom, uma coisa também que eu quero deixar muito claro, eu acredito que vocês já entenderam, o que eu acredito de fato, a forma mais escalável da gente conseguir vendas dentro do escritório tributário, a gente precisa entender que a internet está nesse meio. Então, sabe aquele perfil de pessoa que acha que a internet é fazer panfletagem, postar qualquer coisa, sem estratégia, só ir movimentando por si só? Não é isso. O que eu quero mostrar para vocês são estratégias de venda. Como que o lead vai entrar e vai sair da sua conversa. Como o lead ele vai comprar seu produto, qual que é o próximo passo depois do seu produto, o que você vai ofertar depois que ele comprou seu produto. É isso que a gente quer bater esse papo hoje com vocês, legal? Bom, modelos de captação que a gente vê que dá certo hoje no tributário. A isca digital. Bom, eu vou explicar mais no detalhe o que seria essa isca digital, tá? Modelos dessas iscas digitais. Eu quero trazer exemplos para vocês, inclusive, tá? Eu quero mostrar para vocês hoje como que a gente vê esse modelo da isca digital de sucesso, que vai encher o seu funil de leads, tá? Eu vou mostrar isso um pouquinho mais a fundo. A isca digital, de fato, é você fornecer algo gratuito para o seu lead, para ele deixar os contatos dele, porque ele quer aprender com o e-book, ele quer acessar uma calculadora que você tenha para ver o quanto que ele pode recuperar. Ele pode acessar um checklist, porque ele quer aprender também, ele quer utilizar uma planilha que você tenha desenvolvido.
Então, essa isca digital ela é muito interessante para você encher contatos e qualificar durante a cadência de conteúdo com esse cara, que eu quero mostrar isso para vocês também. E também temos o outro tipo de captação, que é o tráfego direto. O tráfego direto a gente chama também de outbound marketing, isca digital inbound marketing. Outbound marketing com tráfego direto, o que seria isso, tá? Um tráfego direto são campanhas já voltadas para a venda em si. Quando eu digo vendas, uma oferta um pouco mais fundo de funil, que é o diagnóstico. Então, vou dar um exemplo. Eu vou subir uma mídia paga, eu vou colocar na campanha: ei, dono de e-commerce, ei, dono de farmácia, sabia que você pode estar pagando impostos a mais? Você está perdendo lucratividade, você está perdendo concorrência. Estou dando um exemplo, tá, gente? A chamada para ação sempre vai, nesse caso do tráfego direto, é para um diagnóstico. Clica no botão Saiba Mais e solicite o diagnóstico para ver o quanto que você pode recuperar de impostos. Então, isso é o tráfego direto. Porque aí o lead ele vai entrar no seu WhatsApp, a mensagem é disparada para ele automaticamente, que eu quero mostrar isso para vocês como que a gente faz isso, tá? É disparada automaticamente para esse lead e aí sim começa toda a qualificação da venda. Então esse cara que vem do tráfego direto ele é muito mais preparado do que o cara da isca digital. Porém, o que eu acredito? Que você precisa ter as duas campanhas rodando. Por quê? Eu vou te mostrar isso, cara. Isso é ouro, tá, gente? Isso é ouro que acontece aqui dentro. A isca digital ela serve para aquecer conta de anúncio, conta de mídia paga. Precisa estar rodando, tá? Ela precisa rodar porque as campanhas elas vão começar a ir para o sentido certo da coisa. Porque a gente está falando de uma inteligência artificial. Facebook é inteligência artificial. É uma cabeça ali, um cérebro que está pensando. E aí você seta um público ali, quem você quer atingir. Só que não necessariamente você vai atingir aquele público. Bom, é isso mesmo que eu estou dizendo. A gente aprendeu muito, batemos muita cabeça para entender que realmente o Facebook ele vai colocar suas campanhas para leads que estão interagindo com o seu anúncio. Você vai setar o público, ele vai entregar para aquele público. Se o público não estiver interagindo, ele vai entregar para outras pessoas e vai entregar leads desqualificados, contatos desqualificados. Então a isca digital ela serve muito para setar isso, para aquecer essa conta. Então vou dar um exemplo. Se você quer atingir um farmacêutico, você quer gerar diagnóstico para esse farmacêutico, você pode rodar a campanha de tráfego direto. Mas também precisa rodar uma campanha de isca digital oferecendo um e-book para esse cara de farmácia. Porque o Facebook vai entender que o cara que está entrando no e-book é o cara que eu quero também atingir no meu diagnóstico. Então, essa troca de informações, ela existe. Então, isso é ouro, gente. Guardem isso, tá? Então, essas duas estratégias, se você for investir em tráfego, você precisa rodar as duas, tá? É o que eu indico. Isca digital, vamos lá. Como que funciona, tá? A isca digital ela tem tanto a estratégia completa. A gente precisa entender que tem a mídia paga, que são os anúncios pagos. E aí eu já te adianto, quando a gente trabalha com isca digital, a gente trabalha com Meta, Instagram e Facebook, não trabalha com Google Ads. Isca digital nesse ramo, no nicho tributário, não dá certo. Já tentamos, já passamos poucas e boas com o Google nesse sentido e trouxe só leads qualificados. A galera não busca esse tipo de isca dentro do Google. Então, o Meta, a gente gera interesse para o lead para libertar no botão. O Google não. O Google são pessoas que pesquisam já aquele determinado termo para achar a sua solução. Porém, pensa bem. No nicho tributário, o que vai pesquisar no Google? Os seus concorrentes e não o seu cliente. A gente precisa gerar um interesse desse público dentro do Meta, certo? E aí, a isca digital entra muito bem nisso. Então, imagina uma mídia paga que tenha uma imagem com uma legenda ali, com um botão, que é uma imagem divulgando um e-book seu para o farmacêutico, com aquele botão para o farmacêutico baixar. E aí, ele clica em baixar, ele cai para um formulário, deixa as informações e baixa o e-book. Precisa de uma landing page também para fazer essa captação. Aqui essa landing page, qual que é o interessante dela? Porque no Facebook, no Meta, eu não quero entrar tanto no detalhe da técnica, mas eu preciso falar isso. O porquê não usar o formulário do próprio Instagram do Facebook e sim uma landing page? Porque a landing page a gente consegue instalar um robô que chama Pixel na tela de agradecimento da landing page. Então, o que é essa tela de agradecimento?
o lead ele vai cair para uma landing page de captação, onde vai ter um formulário com a foto do seu e-book ali. O lead preencheu essas informações, ela vai cair para essa tela de agradecimento para baixar o e-book. Então, esse pixel ela vai estar instalado nessa tela de agradecimento. O porquê esse pixel vai estar instalado lá? Porque dentro da estratégia, é interessante que você faça uma campanha de remarketing lá no Meta. O que é essa campanha de remarketing? Pessoas que acessaram aquela tela de agradecimento do e-book vai receber, só quem acessou essa página vai receber esse anúncio. E esse anúncio de remarketing ele é muito importante para a estratégia. O que é esse anúncio de remarketing? São pessoas que tiveram um contato com você com essa isca digital e vai receber um anúncio oferecendo um diagnóstico e mostrando provas sociais que você já tenha feito um trabalho. Vou dar um exemplo. Produziu um e-book ali de farmácia, esse lead ele baixou a isca digital, ele entrou ali na landing page, passou pela tela de agradecimento, bacana, legal. Automaticamente o Pixel já pega esse contato para ser abordado ali no Instagram. Aí essa campanha ela vai começar assim. Você, dono de farmácia, olha o quanto esse farmacêutico recuperou fazendo o trabalho de recuperação de impostos aqui dentro do meu escritório. Bom, você quer ver o quanto que você pode recuperar dentro da sua farmácia? Clica aqui no botão Saiba Mais e solicite agora um diagnóstico. Então, você entende que é um anúncio totalmente diferente de uma captação aqui dentro da isca digital? É uma captação de remarketing. Então, é um outro tipo de abordagem porque o seu lead está mais propício a comprar de você. A comprar, eu digo, a se inscrever num diagnóstico. Então, precisa de uma landing page. Essa é a realidade. E também precisa da isca digital, que seria o e-book, seja a planilha, seja o checklist, seja a calculadora. Então, precisa ter isso em mente quando a gente fala de estratégia de isca digital, legal? Bom, aqui começamos já as perguntas que a gente sempre recebe aqui na Growth. Qual plataforma devo investir? Bom, a plataforma que você deve investir de fato é no Meta. Hoje, os serviços tributários que eu estou dando de exemplo aqui, o Meta ele é muito na geração de interesse. Quando a gente fala de um serviço tributário, a gente vê que tem muito interesse no jogo. Tem muitos argumentos que entram no jogo, porque é o lucro do cara, mexe com a margem de lucro do cara, mexe com a competitividade do cara. Então, o Meta é o canal mais assim que a gente vê que é o mais legal para subir esse tipo de mídia paga. O Google Ads, por que não é tão interessante? Porque o farmacêutico ele não vai buscar o PIS e COFINS monofásico no Google. Ele não vai buscar como eu recupero impostos da minha farmácia. Não tem nem alcance de busca dentro do Google para fazer esse tipo de trabalho. Então, é uma maioria de galera que bate aqui na porta querendo perguntar, pô, subi a campanha do Google lá, por que não deu certo? Por que minha outra agência subiu no Google e não deu nenhum retorno, já que o Google é uma coisa mais intuitiva, vem leads mais quentes? Pô, a resposta tá aí. O seu público não busca no Google. Então, isso é toda uma avaliação que você tem que se fazer antes de você iniciar um trabalho do tributário. Vou dar um exemplo. Holding familiar. Já é um trabalho que a galera busca no Google. As famílias buscam esse tipo de trabalho no Google. Então, é um tipo de avaliação que tem que ser bem estruturada e bem pensada antes de você definir onde você vai gastar seu dinheiro. Bacana? Bom, eu quero trazer exemplos de iscas digitais, porque falar que tá fácil. Bom, e-book. Descubra como reduzir a carga tributária da sua autopeça. Bom, autopeça. Trouxemos a palavra autopeça porque isso traz a segmentação. Então, eu vou subir campanha só para donos de autopeça. Bacana? Então, a gente tem que trazer isso no nome do seu e-book. Um guia completo de como você vai ter mais competitividade no seu mercado. Olha que bacana. É isso que o cara quer. Competitividade, quer lucro, quer reduzir carga tributária porque ele está pagando muito imposto. Então, isso é um modelo de isca que você pode até produzir internamente. Checklist, 10 possibilidades de recuperação de impostos na sua farmácia. Então, um checklist, um PDF, onde vai estar listado quais os impostos que o lead ele pode recuperar ali de impostos e como ele pode recuperar. Essas iscas digitais, vale lembrar que é interessante sempre ter os seus contatos, porque o lead dali da isca digital pode te chamar. Então, é um gatilho aí que é bem interessante que vocês façam. Conheça as possibilidades de garantir aquilo que é seu por direito. Então, muito legal essa isca digital, já funcionou aqui com os clientes e é bem interessante. Pague menos impostos em seu restaurante. Bom, restaurante, quem sabe, monofásico,
baixe de forma gratuita. Então, são coisas gratuitas que a gente dá realmente pro nosso lead ali. Calculadora para simular o quanto você pode recuperar de créditos tributários. Essa calculadora é sensacional, porque além do lead já ser mais quente nesse sentido, ele vai conseguir ver o quanto que ele pode recuperar, vai encher os olhos dele, e nessa calculadora vai ter um botãozinho para entrar em contato com você. E aí, se você tiver interesse nessa calculadora, você pode me chamar ali no direct ou clicar aqui nos nossos contatos para a gente desenvolver uma com o seu logo, com o seu botão de WhatsApp. É bem interessante. Bacana? Bom, serviços que validamos que são mais fáceis de vender. Nossa, aqui tá ouro, né, gente? Vou dar até um suspense aqui pra vocês, porque realmente o que vou mostrar aqui agora é uma coisa que ninguém fala na internet. É um negócio que realmente hoje é uma realidade pra nós. É bem tranquilo vender isso na internet, no digital. Hoje são serviços que são populosos, tá? E tem outros aqui que eu ainda não coloquei nesse slide aqui, porque realmente tem bastante potencial aí de digital que a gente está testando. Bom, pessoal, esse slide eu diria que é um dos mais importantes da nossa aula. Entender quais serviços que hoje são mais validados para você subir uma campanha, investir a mídia paga para conseguir alcance e assim vender o seu serviço tributário. Bom, essa lista é coisas que a Growth validou, tá? Leandro Lucena aqui validou com o time da Growth Sale, que entendeu que são serviços que mais vende hoje com mais facilidade do que outros serviços tributários. Então, são serviços que você consegue colocar máquina de venda, trabalhar de forma escalável, tá? Então, hoje a gente atua até com esses modelos. Quando alguém entra aqui como cliente, a gente indica, ó, temos esses serviços aqui que mais vende no tributário, porque a gente tem coisas validadas, são clientes que validamos que eles estão utilizando a própria plataforma do Facebook e do Instagram. Legal? Então vamos ao primeiro. INSS acima do teto. INSS acima do teto foi um serviço que eu falei muito aqui. Qual que é o interessante desse serviço? É que ele é para pessoa física. Então, quando a gente fala de pessoa física, é diferente da pessoa jurídica. Por quê? Porque as pessoas físicas são mais fáceis de serem convencidas, que não precisa daquela venda consultiva, que o vendedor precisa estar no pé, fazendo a persistência para chutar para o gol, fazer a venda de fato. Então, nesse acima do teto, a gente tem cases aqui que a galera vende 100% pelo WhatsApp. É um serviço que é para pessoas físicas e médicos, enfermeiros, professores que fazem esse tipo de trabalho, que tem essa possibilidade de recuperação, né? E aí a gente consegue um trabalho bem interessante. E eu tenho casos aqui, comentei no início do nosso aulão, que um case internamente conseguiu fazer 100 mil reais mensal, isso num mês, só de INSS acima do teto. Então é um trabalho surreal que quem não está fazendo esse trabalho e que sabe fazer, está perdendo dinheiro. Está deixando dinheiro na mesa. Porque é um trabalho super rentável, fácil de vender, é um trabalho que tem o seu retorno ali, querendo ou não, em pouco tempo, para conseguir rentabilizar um projeto como esse. Bacana? Physical Voice monofásico para farmácia. Falei também muito. Esse é um trabalho que dá para pegar o proprietário da farmácia, falar com o dono da farmácia para fazer esse tipo de trabalho. O único, porém, é uma venda consultiva, precisa sim estar em cima do proprietário da farmácia para enviar documentos, precisa sim fazer ligação, precisa sim entrar em contato pelo WhatsApp, precisa sim mandar um e-mail, precisa sim ter esse trabalho todo numa venda. Porém, é um trabalho super rentável, 60 dias está na conta, então é um trabalho que também está na nossa cartela de trabalhos que são possíveis de vender pelo digital. Então, se você tem um SDS, se você já tem um time comercial internamente, a gente indica fazer o Physical monofásico, sim, tá? Autopeças, também o dono de autopeças, esse cara está na internet. Quando eu falo está na internet, ele consome a plataforma do Meta, do Instagram e do Facebook. Não adianta nada em subir para essa galera que não faz esse tipo de trabalho, legal? Então, até colocar na tela para vocês que não estava, desculpa aí, galera. Ó, é o tópico 1 a 1, tá? Monofásico de autopeça. Esse cara, a gente atinge o proprietário porque a galera tá mudando a cabeça. A galera passa do
pai para filho, que o filho já está entrando com e-commerce, e aí sim começa toda a parte da galera que contrata esse tipo de serviço que vocês podem atuar. E aí já vai jogando planejamento tributário e assim vai, né? Opa, vamos lá. Planejamento tributário para donos de e-commerce também é um trabalho que a gente está tendo muito sucesso aqui. A gente consegue com nossas campanhas atingir galera que é, tipo, a fatura acima de 1 milhão. Por quê? Essa galera tem como já feeling do negócio utilizar a plataforma do Meta e do Instagram, do Facebook para consumir, para vender, para fazer qualquer tipo de trabalho. Então, se você tiver algum nicho que você atua e você entende que ele esteja no Facebook e no Instagram, pode subir campanha hoje. Você vai vender. Certo? Então é isso. Mas e aí? O público não está aqui e agora? Seu público não está aí e agora? Galera, vou falar um negócio pra vocês. Hoje, como a gente atua cada mês um desafio com nossos clientes, porque cada um chega com uma história diferente, com um tipo de trabalho diferente, a gente tem a nossa estratégia para conseguir atingir públicos ultra segmentados. Essa estratégia ultra segmentada você precisa utilizar ela muito bem, porque se você utilizar ela de forma errada, você não vai conseguir atingir o seu público ultra segmentado. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um case aqui internamente, que é uma contabilidade, tá? Ela é uma contabilidade para síndicos. E essa cliente, ela tá conseguindo vender todo mês com os trabalhos de tráfego pago, com o trabalho de administradora e tal. Ultra segmentado é um nicho que a gente roda no Meta. E o que a gente fez para essa moça? A gente fez uma estratégia de funil de aquecimento de conta de anúncio das mídias pagas para conseguir atingir o público dela e depois sim ofertar um diagnóstico para esse cliente. Então, primeiro a gente subiu um e-book para os síndicos. A gente mostrou para ele como que ele pode ter um planejamento tributário melhor dentro da administradora dele. E aí depois a gente rodou uma campanha em paralelo de diagnóstico. Então lembra aquela estratégia que eu comentei no início do nosso aulão? Essa estratégia foi aplicada aqui nesse projeto. A gente conseguiu pegar um segmento ultra segmentado. Hoje as campanhas elas atingem só síndicos, porque o Facebook entendeu quais são os públicos que precisam estar naquela campanha de fato, quem precisa atingir. Então esse é o ponto. Se você atingir uma campanha que é ultra segmentada do seu negócio, legal, você vai ter uma comunicação 100% assertiva com esse cara, mas você conseguiu ter esse sucesso no Meta, invista dinheiro no Meta, invista dinheiro no digital, invista porque assim o seu robô dentro da sua conta de anúncio, essa conta que você cria dentro do Facebook, vai estar cada vez mais inteligente. Aí qualquer tipo de campanha que você suba do seu nicho, você vai conseguir grandes resultados. Então hoje a gente está com essa inteligência, a gente trabalha nesse formato só para vocês terem ideia. Eu poderia estar cobrando por mostrar tudo isso para vocês, mas de fato, isso aqui é o ouro do ouro, é o ouro do ouro. Galera, isso aqui você consegue não ter fronteiras para quem vocês querem atingir. O próximo desafio que estamos agora na mesa é achar as indústrias de laticínio. Então, olha o ponto. Olha o ponto onde a gente pode chegar com essa estratégia. Isca digital e diagnóstico. É bizarro, né? Então, a gente não tem fronteiras. Agronegócio, atua com pet shop, atua com bares e restaurantes. Então, assim, N segmentação que a gente consegue atuar no mercado tributário e fazer uma boa captação. Estamos falando só de captação até o momento, tá? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá na conversão. Esse é o ponto que eu trouxe aqui nesse slide. Aqueça. Primeiro mês, isca digital, topo de funil. Atinge a galera que você quer trazer para sua conta de anúncio e aquecer essa galera. Segundo mês, a gente traz uma isca fundo de funil. O fundo de funil é o diagnóstico. É a isca do diagnóstico. Dar um diagnóstico gratuito para o cliente. Então, atue com esse formato de anúncio que você consegue atingir qualquer tipo de segmentação no ramo tributário. Então, faça isso, teste isso que você vai ver o resultado chegando. Bom, comercial.
Vamos lá, vamos entrar na linha de chutar para o gol. Vamos nessa linha. Bom, o que a gente precisa para o comercial rodar de fato? Você ter sucesso em venda, você ter números em mãos, você tomar decisões com os números, tomar decisões estratégicas, ter o seu comercial ativo quando você não está, quando você não tem um SDR. O que você precisa ter? Qual plataforma você precisa ter? Você sabe hoje? Quero que você deixe aqui no comentário que eu vou te indicar as melhores do mercado. Vamos lá. CRM estruturado. O que você precisa de CRM? O CRM é uma pipeline onde você vai colocar o modelo Kanban. Não sei se já ouviu falar desse termo. O modelo Kanban são colunas para você descrever nessas colunas qual etapa de vendas o seu lead está. Vou dar um exemplo. Modelo de Kanban. Nova oportunidade, primeira etapa. Segunda etapa, vou no ao contrário. Deixa eu colocar eu aqui na câmera grande. Aqui. Primeira etapa do funil. É aqui, primeira etapa. Aqui. Primeira etapa do funil. Nova oportunidade. Primeira etapa. Nova oportunidade. O lead acabou de entrar na sua campanha, preencher o formulário, ele vai para a nova oportunidade. Segunda etapa, qualificação. O lead está na fase de qualificação. Você está entendendo qual é o cenário dele. Tem crédito a recuperar, não tem, regime tributário, quanto que ele fatura, quantos funcionários, entendendo o cenário, qualificação. Próxima etapa, quando diz respeito a serviços que precisam de reunião. Reunião agendada. Passou pela reunião. Próxima etapa, no-show. O que é o no-show? No-show é a etapa quando o lead ele não aparece na reunião. É uma etapa de você fazer um trabalho de reconciliar ele para essa reunião. Então, o lead não apareceu, vamos entrar em contato com ele, vai entrar nessa etapa. Próxima etapa, aceite de proposta. O lead já te escutou na reunião, você já apresentou a proposta, como é que funciona o seu serviço. Você tem um aceite de proposta. Próxima etapa, aceite de contrato. O cara aceitou sua proposta, foi para o aceite de contrato, e aí sim, o gol, que é as vendas. Então, cada etapa dessa vai ter um cardzinho que vai ser o seu lead. O lead ele vai preencher a sua campanha, ele vai cair nesse CRM e aí ele vai de etapa em etapa em cada coluna que você consegue ir arrastando para o lado. Então, esse é o formato de CRM que você precisa ter para você conseguir olhar e ver, cara, olha quantos leads que eu tenho, porque é uma estratégia que você vai ter muitos leads, e onde que eles travam, onde que eles estão parando, onde que eu tenho que botar mais esforço nesse momento, quais leads são mais qualificados, quais leads eles entram com o sentido de quanto de faturamento faz sentido para o meu negócio, o faturamento que a galera está preenchendo, as campanhas estão certinhas. CRM é essencial. É lindo ver um CRM rodando, porque quando você tiver um SDR, ou se você já tiver um SDR, você vai delegar funções para esse SDR. Então você precisa acompanhar, você precisa ter uma plataforma, você tem que ver o que o SDR está fazendo. E tanto você também, quando você usar uma CRM para você tomar decisões, né? CRM vai ter números, né? E aí você consegue fazer esse trabalho aí bem legal. SDR, de fato, já entendemos que o SDR é essencial para o projeto, precisa ter um SDR. SDR é a galera que atende os leads pelo WhatsApp. Se não tiver um SDR, precisa ser você SDR. Vendas acima de tudo, acima de operacional nesse sentido. Terceirize seu operacional, faça parceria com o seu operacional se você não tem braço para isso. Mas foque em vendas, foque na estratégia do seu negócio, foque no crescimento do seu negócio. Legal? Deixa eu voltar aqui para nosso PowerPoint antes que eu esqueça. Vamos lá. Bot no WhatsApp. O bot no WhatsApp, ele é um bot onde quando o seu lead ele acaba de preencher o formulário, o seu WhatsApp já manda uma mensagem para o lead automaticamente. Por quê? Por que quem precisa nesse bot? O que a gente entendeu? Quando os nossos clientes ele recebiam os leads, até ele entrar em contato com esse lead, mandar a mensagem, tudo bonitinho, pegar a mensagem, colar no WhatsApp para mandar, automaticamente esse lead já não vai te responder mais, porque você demorou muito. Quando eu falo demorar muito, minha métrica era 5 minutos. Hoje minha métrica tá 2 minutos. E olhe lá com um bot, a galera que não responde, porque acontece.
porque aí você tem que entrar na ligação. Acontece. Já te falo agora. Vai existir leads que não fazem sentido para o seu negócio, que não fazem sentido para ele também, ele preencher e ele não fazer sentido para ele. Mas é um funil. O bot vai estar trabalhando sozinho nessa qualificação. Então, o bot qualificou, entra o SDR e aí sim o SDR passa para o closer, que no caso é você, para fechar a venda. O bot, além de ele fazer essa primeira mensagem, ele tem a mensagem... Lembra das etapas do CRM? Ao trocar um lead da nova oportunidade para qualificação, as mensagens são ativadas no bot. É tudo automatizado. Você vai ser um maestro, o seu SDR vai ser um maestro dessa negociação. Ele vai acompanhar pelo CRM e o bot vai lá mandando as mensagens. Então, é muito interessante que tenha essa tecnologia dentro do seu comercial. Script de vendas, óbvio, precisa ter um script de vendas tanto para você terceirizar quanto seja você. Saiba o que você vai falar, saiba qual que é o próximo passo. Uma venda, ela precisa ter o próximo passo. Vou dar um exemplo besta que eu já peguei muitos meus clientes. Não fiquem chateados comigo. Mas meus clientes fazendo, o lead pergunta, como funciona o trabalho da recuperação? Bom, funciona assim, 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 assado. A conversa parou ali. Cadê o próximo passo? Bom, vamos fazer o diagnóstico? Vamos agendar uma reunião? O que você acha de fazer uma ligação? Fez a ligação, fez a reunião. Qual que vai ser o próximo passo? É apresentar a proposta? É fazer uma proposta personalizada para ele, para apresentar para ele numa próxima reunião já marcada com ele? É uma ligação que você vai passar para ele? Ou é só uma mensagem que você vai passar? Tenha esse passo a passo. Tenha o workflow certinho dessas vendas. Então, eu quero que você entenda isso como um departamento, de fato, que exige trabalho, que exige esforço para ter essas vendas recorrentes. Nunca disse que seria fácil, porém, é possível você gerar vendas todos os meses. Esse cara que fatura 100 mil reais, que consegue, que bota a meta ali no INSS para faturar 150 mil reais, é script de vendas bem desenhado, é um bot bem estruturado, é um SDR bem treinado. Você precisa ter isso dentro de casa para você conseguir vendas escalável. Legal? Follow-ups bem alinhado. O que seriam os follow-ups? O lead não mandou os documentos. O follow-up ele tem que estar bem estruturado. Pô, o que eu vou mandar no dia seguinte para ele? O que eu vou fazer no dia seguinte? Vou fazer uma ligação? Vou fazer um e-mail? Ele não está me respondendo. Qual que é o próximo passo? Um bom gestor comercial tem que ter o próximo passo. E precisa estar com os follow-ups bem estruturados. Não desistir da venda por o lead não ter respondido a primeira pergunta, não ter respondido, isso sim é uma negociação falha e aí o projeto não consegue ter vendas. Então precisa ter uma rotina. Ali de vendas para você conseguir chutar pro gol. Legal? Vamos pro próximo slide. Galera, comentem aqui o que vocês estão achando dessa aula poderosa, né? Poderosa porque eu quero mostrar realmente como que a gente faz aqui internamente, legal? Eu quero mostrar para vocês como que a gente faz um projeto desse virar um case de sucesso da galera vendendo muito online. Essa que é a ideia. Bom, follow-ups, vamos lá. Mensagem no WhatsApp. Essa mensagem no WhatsApp, o que seria? Quando a gente contrata um bot de WhatsApp, o bot ele vai fazendo esse follow-up automático para você. Então, primeiro dia mandou uma mensagem, o lead não respondeu, outro dia vai ter uma mensagem para esse. Outro dia ele não respondeu mais um dia, vai ter mensagens provocativas para esse lead responder. Isso precisa estar bem alinhado. Além disso, colocar um follow-up de ligação, follow-up de Instagram, entrar no perfil desse cara, comentar um post, mandar uma mensagem no direct, curtir um stories dele, isso é um follow-up. Entrar no LinkedIn, dependendo do nicho. Então, faça os follow-ups. Os follow-ups eles são essenciais para o sucesso da venda. E-mail, ligação, curtido em post, tudo que eu comentei agora. LinkedIn. E aí, vamos para a prática. Como é que a gente faz um script todo desse, né? Como que a gente chuta pro gol? Quando eu falo de uma estratégia de tráfego direto, não de isca digital, gente. O lead, ele acabou de ser... ele preencheu uma campanha aqui do Facebook e do Instagram.
ele acabou de ser redirecionado para um formulário. Esse formulário, ele tem umas perguntas para esse cara que são essenciais para você entender se esse cara ele é pelo menos pré-qualificado ali com esse formulário. Vou dar um exemplo. Esse formulário você já pode perguntar a estimativa de faturamento dele, qual que é o cargo dele, se ele é o proprietário, se esse cara ele aceita fazer ele topa fazer um meet, poderia ser. Porém, são perguntas que você que entende que é interessante para o seu processo de vendas, que é de premissa ele responder. Esse formulário, automaticamente, quando ele preenche, o WhatsApp ele já tem que mandar uma mensagem para esse cara, do seu WhatsApp mesmo. Olá, nome, tudo bem? Eu vi que você preencheu o nosso formulário com o interesse de um diagnóstico para sua farmácia. Certo? Bom, vamos dar em andamento. Eu preciso desses documentos aqui, dessa lista de documento. Caso você tenha alguma dúvida, podemos fazer um meet para tirar todas essas dúvidas, mas fique tranquilo. Para você mandar esses documentos, eu vou te mandar também um termo de confidencialidade para a gente assinar, para você ficar mais seguro com os seus dados, suas informações. Então, isso sim é uma estratégia de fato de vendas. Isso tudo de forma automatizada. Além dessa automatização, a gente consegue automatizar também a chamada dele para um Meet. Então o lead ele consegue mandar a data quando ele pode, aí o invite já é enviado para o Google Agenda e aí o invite o link do invite já é enviado para ele. Tudo que for facilitar a vida do seu lead, você tem que fazer. Por quê? Porque o lead é preguiçoso, ele quer o produto, mas se ele travar por alguma coisa num processo, provavelmente você vai ter uma venda que vai demorar para você reconquistar esse cara. Então é bem interessante que você tenha isso em mente. E aqui no caso, a gente tem aqui o WhatsApp na parte de baixo ali, ó, que eu não consigo riscar. Mas a parte de cima, se o lead ele responde já as primeiras perguntas. Se ele não responder, ele vai cair para a seção de baixo. Então é uma cadência de conteúdo. Então, fazer conteúdo nesse primeiro momento é interessante. Ele entender que você é uma autoridade no mercado dele. Conteúdos que são relevantes para o negócio dele. Então, se eu estou falando com o farmacêutico, eu vou fazer conteúdos para o farmacêutico. Não faz sentido eu colocar um anúncio de galera do Simples Nacional. Não, nichado. E é por isso que eu que eu iniciei a nossa live falando, segmente. Porque toda a comunicação que você for fazer, você vai fazer ultra segmentada para você ser mais assertivo, atirador de snipe. Legal? E se ele passa por essa cadência e ele não respondeu, pode jogar para demitido. Você fez as ligações, você mandou e-mail, ele não está respondendo, joga para demitido, vamos pro próximo. A gente está falando de uma campanha, galera, que gera em torno de 5 a 15 leads por dia, com investimento de R$30 por dia. Para o nicho tributário, quanto de ROI, quanto de margem de lucro você pode mexer para o seu negócio, é um volume muito baixo de investimento. R$30 por campanha, por dia, é uma coisa surreal. Por quê? Com R$30 você consegue ter até 15 oportunidades de vendas, porque as pessoas estão interagindo na sua empresa, com o seu negócio. A única coisa que você deve se preocupar nesse momento é a pós-conversão. O que você vai mandar para esse cara, como você vai fazer, como o seu time de comercial vai fazer. Se você tiver o como fazer, o processo bem alinhado, estruturado, que você entendeu cada ponto, você vai vender demais por mês. Você chega num nível que você pode vender mais R$100 mil por mês. Então, é assim que a gente consegue cases de verdade. É assim, é com trabalho duro. Não adianta a gente achar que vai acontecer um milagre de vendas no automático. Não. Precisa de pessoas, precisa de tempo. Não tem nenhum problema de você ser essa pessoa de atendimento, mas tem que entender que você vai dar a vida por essa negociação. Isso é vendas. Isso é bater metas. Isso que é o interessante do próprio jogo que a gente tem que jogar na escala. Legal? Boa. Você gostaria de receber um script de vendas? Esse script de vendas é onde eu desenho, de fato, toda a etapa desse CRM. Onde que ele vai, para onde que ele tem que ir.
Vou deixar um QR Code aqui e você vai comentar nesse post vender, que eu vou te mandar isso no seu direct. Então, comente vender e vai conferir seu direct, porque a gente vai mandar esse script completo. Então, se o lead não respondeu na qualificação, o que eu vou falar? Se o lead ele não respondeu no envio de documento, o que eu vou falar? Vou te mandar isso tudo para você de graça, tá? Eu poderia estar cobrando por isso de fato. Afinal, que deve ser analisado no final do mês, galera? Bom, como proprietário de uma empresa, você tem que ser uma parte estratégica. Então, você tem que olhar esses números aqui que eu tô te mostrando. Se você tem uma agência que faça o trabalho de captação para você, você tem que solicitar isso para eles. Visitantes das campanhas, quantos cliques tiveram de fato, né? Quantos leads tiveram desses cliques, quantas oportunidades desses leads tivemos e quantas vendas tivemos. As oportunidades de vendas é mais o time comercial que pode passar esse report, mas os visitantes e leads é o time de marketing. Por isso que os dois têm que estar bem integrados no projeto, porque isso aqui faz total diferença. Com isso, você vai entender cada etapa que pode estar com mais gargalo para você resolver. Pô, se o meu gargalo está no lead para oportunidade, o que está acontecendo aqui? Eu preciso produzir uma isca digital para aumentar o número de leads, para aumentar o meu número de oportunidade? É isso que eu quero que vocês sejam, o time estratégico. E se você não tem time comercial hoje, você pode sim olhar esses números tranquilamente com um CRM bem estruturado, com um braço direito de marketing, com uma agência de marketing especializada. Então, você pode sim olhar esses números no final do mês e ser um negócio voltado totalmente para a estratégia. A Growth é uma empresa estruturada, é uma empresa que presta serviço para grandes players no tributário. Você pode buscar, não tem nenhum reclame aqui. A Growth, ela atende tanto presencial quanto de forma online nossos clientes. Temos clientes de todo o Brasil. Não importa se você é do Nordeste, se você é de São Paulo, se você é do Sudeste, da parte do Sul. Não importa. A gente consegue fazer essas campanhas vingarem. Independente de cada tipo de atuação. Por quê? Nossas campanhas é a nível Brasil. É a nível que você vai subir campanha, você vai atender galera de todo o Brasil e não tem nenhum problema porque você vai fechar venda com pessoas a nível Brasil. Estamos falando de escala, máquina de vendas. Então, se você tiver alguma dúvida, deixei até o número do nosso comercial para você tirar qualquer tipo de dúvida no nosso suporte. Mas clica aqui embaixo, você vai cair direto lá para você liberar o cupom para você conseguir ter esses R$1.000 de desconto. Bom, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Muito conteúdo denso, muita dica que se você implementar o pouco que eu fiz no seu negócio, que eu falei, você já vai ver algum resultado. Mas se você quiser mudar realmente o game, se quiser vir realmente com os dois pés na cabeça do leão, você vai vir comigo. E aí você vai conseguir já ter resultados já nos primeiros meses. O primeiro mês, se você for o cara que já está respeitando o nosso processo, você vai ter resultado como o nosso lead teve, nosso cliente teve, como outros tiveram. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É só o começo desses aulões. Vai ter muito tema ainda já específico para mostrar para vocês no detalhe ainda mais. Mas eu quero agradecer vocês por terem ficado até aqui, porque eu sei que é muito conteúdo denso e é cansativo. Galera, até mais. Valeu!